Pessoal, na aula passada, antes da prova, a gente iniciou o capítulo 3, que eu intitulei Separação Sólido-Fluido. E nessa aula introdutória desse capítulo 3, nós pegamos as equações do capítulo 2, da dinâmica da partícula, e separamos no campo gravitacional e no campo centrífugo, equacionamos o problema, vimos como é que seria o componente da velocidade da partícula nos dois campos, né? No campo gravitacional, o componente na direção x e na direção y, e no campo centrífugo na direção angular θ e na direção radial r. Identificamos esses componentes, né? E depois começamos a aplicar em equipamentos de separação. E o item 2 do capítulo 3 foi a câmara de separação gravitacional, né? Nós vimos a câmara chamada câmara de poeira, que é para separação gás sólido, e tanque de areia, separação sólido líquido. Nós vamos continuar na mesma tocada, estamos ainda no capítulo 3, e agora o item 3 do capítulo 3 vai ser equipamentos que atuam no campo centrífugo. Se atuam no campo centrífugo, são muito mais eficientes do que aquele que a gente viu do campo gravitacional, as câmaras de separação gravitacional. Aquelas câmaras servem para partículas maiores que 40 micrômetros. Partículas menores, elas não servem porque elas não são práticas. O equipamento seria muito grande para reduzir a velocidade terminal da partícula e, assim, a partícula ser coletada. Então, para partículas menores, não tem jeito de fazer isso no campo gravitacional. Tem que ser em equipamentos que operam com a intensidade de campo maior. Ou seja, tem que ser equipamentos que operam no campo centrífugo. E o primeiro equipamento que opera no campo centrífugo que a gente vai ver é a centrífuga. Referência para esse tópico, PR. Essas páginas, de novo, o PR é o meu PR, né? A quinta edição. E um livro que chama Solid Liquid Separation, que é do professor Swarovski. Esse livro tem na biblioteca. O professor Swarovski é um tcheco naturalizado inglês, já aposentou. Ele é da universidade, trabalhou na Universidade de Bradford, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e é especialista em separação sólido-líquido, especialmente em separações no campo centrífugo. Trouxemos já o professor Swarovski aqui em Uberlândia no ano de 1987, quando organizamos aqui o Congresso Brasileiro de Sistemas Particulados pela primeira vez. Nós já organizamos esse congresso aqui 3 vezes, e o ano que vem nós vamos sediar pela 4ª vez o Congresso Brasileiro de Sistemas Particulados. Vocês estão todos convidados para participar. Mas na primeira vez que nós organizamos esse evento, aqui em Uberlândia, sediamos o evento, nós trouxemos como um dos palestrantes internacionais o professor Swarovski. É um sujeito baixinho, deve ter uns 2,10 metros de altura, por alguns de largura. Tivemos que pagar a primeira classe para ele, foi uma fortuna na época, quase que quebrou os recursos do nosso congresso, mas valeu a pena, um cara muito bom. E ele tem 2 livros muito bons, um que chama Separação Sólido-Líquido e outro que chama Hidrociclones, só para hidrociclones, um dos assuntos que a gente vai ver aqui na aula. Bom, os separadores que atuam no campo centrífugo fazem uso de um princípio bem conhecido de vocês lá da física, de estar sujeito a uma força, qualquer objeto que gira em torno de um ponto central a uma determinada distância radial. Essa força é a força centrípeta, que age na direção radial e no sentido do centro de rotação. O conteúdo desse objeto age sobre ele uma força igual e oposta, chamada força centrífuga, que dirige esse conteúdo para as paredes do objeto. Então, vamos imaginar o seguinte objeto, um cilindro. A gente está vendo o cilindro aqui de cima, uma vista de cima. Esse cilindro está girando com uma velocidade angular ômega. Dentro desse cilindro eu tenho a minha suspensão, sólido-líquido. Eu tenho líquido e sólido. Então, a partícula ou as partículas que estão aqui nessa suspensão,
elas vão ter uma velocidade resultante função dos componentes de velocidade angular e velocidade radial, conforme nós vimos, né, na aula passada, na aula retrasada, né? E que vai fazer com que, né, esses componentes vai fazer com que essa partícula seja aderida à parede e então coletada se esse for equipamento de separação dessa forma. Então, o fato do cilindro girar com a velocidade angular ômega faz que atue sobre essa partícula o campo centrífugo. Mas age também o campo gravitacional, que teoricamente jogaria essa partícula para baixo, mas essa partícula não vai ficar lá embaixo, ela vai ficar na parede, na posição que ela tiver. Por que ela não vai para baixo? Porque a força centrífuga é muito maior do que a força gravitacional. De tal forma que eu estou falando de coisas de milhares de vezes maior. De tal forma que a força gravitacional fica até desprezível comparada com a intensidade do campo centrífugo. E a separação é essencialmente feita pelo campo centrífugo. Os usos principais de uma centrífuga são a filtração, e a centrífuga assim chamada seria centrífuga filtrante. E a decantação e a respectiva centrífuga seria a centrífuga decantadora. Nós vamos tratar nesse capítulo da centrífuga decantadora, uma vez que os conceitos de filtração nós vamos ver mais para frente. Então, item 3.1, a centrífuga decantadora. Existem três tipos principais, existem outros, mas três tipos principais de centrífugas decantadoras. A centrífuga a disco, tá vendo? Os discos são essas lamelas aqui, ó. Esse equipamento gira com alta velocidade, as partículas tendem a ficar na parede, né? E aqui então você tem uma retirada que ele chama de fase pesada, porque isso aqui pode ser usado para separação, né? Óleo e água, por exemplo, dois fluidos de densidade diferente, mas se for sólido fluido, a fase pesada seria as partículas de roxinho aqui, e a fase leve ficaria mais no centro, seria verde, que seria o líquido, né? No caso de separação sólido-líquido, ficaria aqui mais no centro. É uma centrífuga muito usada na indústria alimentícia. Leite condensado, concentração de leites, né? É uma centrífuga muito comum na indústria alimentícia. Uma outra centrífuga usada também é chamada centrífuga com transporte helicoidal, usada na separação de cascalho em postos de perfuração de petróleo. Você tem um líquido de perfuração e você vai ter que separar o cascalho para você jogar o cascalho de volta no mar, mas esse cascalho não pode estar contaminado com o fluido de perfuração, senão você vai poluir o meio ambiente. Então você faz uma separação de sólidos usando equipamentos centrífugos. Então a suspensão entra, você tem um transporte, um parafuso sem fim, um transporte helicoidal, que separa as partículas nessa extremidade e o líquido na outra extremidade. E uma outra centrífuga mais simples que essas duas, mas muito utilizada também, é a centrífuga tubular. Nós vamos usar a centrífuga tubular como exemplo para a gente chegar numa equação de projeto, e a partir dessa equação a gente pode projetar qualquer outro tipo de centrífuga. Porque essa aqui ela é mais simples e mais comercial também, é a centrífuga mais comum de você encontrar, e a gente vai explicar o projeto da centrífuga a partir dela. E, como eu disse, depois estender para as demais. Então, como é que seria a centrífuga tubular? Ela é muito simples, você tem um tubo que gira, né, numa determinada velocidade angular ômega, e você tem uma alimentação da suspensão, a tendência, então, que os sólidos fiquem na parede desse recipiente e o líquido saia por cima. O sólido mais pesado fica na parede, o líquido sai por cima. Centrífugas geralmente são equipamentos para trabalhar com partículas pequenas. Como eu falei, partículas maiores, você tem outros equipamentos mais simples, mais baratos, de manutenção mais simples, que são as câmaras de separação gravitacional. Então, quando você usa centrífuga, você usa para trabalhar, para separar partículas muito finas, que cai lá naquele regime de Stokes, por ser muito pequenininha, velocidade terminal também pequena, cai no regime de Stokes.
Então, a suspensão entra por baixo, o líquido sai por cima e se tiver alguma partícula arrastada, não vou ter uma eficiência de 100%. Embora, geralmente, as centrífugas são projetadas para ter eficiência bem próximo de 100%. Ou seja, esse líquido aqui, teoricamente, sairia sem partículas e as partículas ficariam na parede do recipiente até atingir, né, essa extremidade aqui. A partir daí o processo é interrompido, então é um processo, né, intermitente, ele é contínuo até um determinado momento, depois ele é interrompido, ou seja, vai ter que ter uma outra centrífuga em paralelo, né, para se jogar o fluxo para essa outra centrífuga, enquanto você descarrega o sólido dessa centrífuga aqui. Então, o fluido, a suspensão tem um movimento ascendente, né, e ao mesmo tempo as partículas também têm uma velocidade radial que a joga pela parede, né, conforme nós vimos antes. Então, as partículas têm dois componentes, né, e um deles é o componente radial, que faz com que ela seja coletada. Então, olha só, a alimentação entra pelo fundo, sob pressão, através de um bocal de alimentação. O líquido sobe em forma axial e é descarregado no topo continuamente. O sólido se move com o líquido para cima e tem, ao mesmo tempo, uma velocidade radial que depende do seu tamanho e da sua densidade. Se a trajetória de uma determinada partícula intercepta a parede do vaso, ela é removida. Do contrário, ela vai sair, ou seja, eu vou ter uma eficiência menor que 100%. Quando a quantidade de sólidos coletada já é suficiente para prejudicar a qualidade de separação, o processo é interrompido e os sólidos são descarregados, conforme eu expliquei. A capacidade de uma centrífuga tubular, ela pode ser baixinha, de 10 a 15 galões por hora, geralmente para fins mais nobres, indústria farmacêutica, da indústria bioquímica, separar, por exemplo, bactérias de meio de cultura, ou até uma capacidade bem maior para usos menos nobres, por exemplo, separação de sólidos de óleos lubrificantes, purificação de óleos lubrificantes. Que você pode chegar a capacidade até 1.200 galões por hora. Aqui os usos: purificação de lubrificantes usados, óleos industriais, indústria de alimentos, bioquímica e farmacêutica. As centrífugas tubulares comerciais possuem vasos que pode chegar até 5 polegadas de diâmetro e 30 polegadas de comprimento. Lá no PR, no meu PR, na página 19.84, tem essa tabelinha aqui. Ó. Essa tabela é especificações de centrífugas decantadoras. Eu peguei aqui a linha da centrífuga tubular. Então, olha só, aqui tem o diâmetro do vaso, aqui está em polegada, aqui está cortado a unidade, mas é polegada, por exemplo. Você tem uma centrífuga de 5 polegadas, por exemplo. Aqui a velocidade de rotação recomendada para cada uma das centrífugas. Por exemplo, essa de 5 polegadas tem uma velocidade de rotação em RPM, rotações por minuto, de 15.000, recomendada no projeto. E aqui, olha, tem a força, a intensidade do campo centrífugo em termos de número de vezes maior do que o G. Então, por exemplo, essa centrífuga maior aqui, ó, ela tem uma intensidade de campo centrífugo 15.900 vezes maior do que a gravidade. Ou seja, a intensidade do campo seria equivalente a 15.900 Gs. G, em termos de campo gravitacional, 980 centímetros por segundo ao quadrado. E aqui é a vazão que ela opera de 0,2 a 20 galões por minuto. E aqui o motor que faz girar ela, esse caso aqui dessa centrífuga maior, 3 HPs. Aí eu quis brincar um pouquinho com vocês para a gente fazer essa conta aqui. Ó. Será que esse número aqui que o PR informou é real mesmo? É tão grande assim? É 15.900 Gs? Se a centrífuga operar com essa velocidade de rotação aqui, ó, com esse RPM aqui? Aí vamos voltar lá no capítulo anterior. Deixa eu pegar o slide aqui. Aonde a gente estava falando no campo centrífugo, né? E a gente mostrou aqui para vocês que a intensidade no campo centrífugo, né, é R ômega ao quadrado, sendo ômega a velocidade angular, velocidade de rotação da centrífuga. Beleza. Então, vamos
Vamos fazer essa continha aqui, então. Então, se a intensidade do campo é R ômega 2, vamos pegar essa última linha aqui, a maior centrífuga, 5 polegadas. Então, R seria 5 sobre 2, né? Polegadas. Passando para centímetro, tem que multiplicar por 2,54. Velocidade angular. Vamos usar tudo no CGS. Então, como é que eu passo RPM para o CGS? Alguém sabe? Alguém sabe? Hein, gente? Tem uma pergunta. Como é que eu passo RPM para o CGS? Vocês estão me ouvindo? Passa para segundo? Se eu dividir por 60, eu passo para segundo, né? Mas rotações por segundo, a unidade de velocidade no CGS, não é rotações por segundo, é radiano por segundo. Então, eu tenho que multiplicar esse 15.000 por 2π, e aí sim dividir por 60, para passar minutos por segundo. Certo? Então, a unidade de velocidade angular no CGS é radiano por segundo. Legal. Aí eleva ao quadrado. E aí eu vou multiplicar por G e dividir por G. Só que eu vou dividir pelo valor de G no CGS, que é 980. E aí eu vou ver quantas vezes essa velocidade angular aqui seria maior. Ou seja, quantas vezes essa intensidade do campo aqui seria maior do que a intensidade do campo gravitacional. Então, vamos substituir nos valores. Eu chego em 15.987 G. Ou seja, o PR aqui deu uma arredondadazinha, até maior do que esse valor aqui. Então, se a centrífuga operar, essa centrífuga de 5 polegadas operar nessa velocidade aqui, eu tenho uma intensidade de campo 16.000 vezes maior do que a intensidade do campo gravitacional. Então, compara um equipamento que opera nessas condições com o equipamento que a gente acabou de ver na aula passada, na aula anterior, antes da prova, que opera a 1G. Ou seja, espera-se que esse equipamento seja muito mais eficiente. Ou seja, consiga coletar partículas de tamanho que o outro não conseguiria. Tá claro o que eu falei? Faz sentido? Faz. Ok, então vamos continuar. Como é que seria o projeto desse equipamento? Vamos definir aqui alguns parâmetros de projeto. Eu queria a máxima atenção de vocês, que eu vou falar de um parâmetro agora que a gente vai usar ele em todos os equipamentos centrífugos, que é o tal do diâmetro de corte. Para você entender o que é o diâmetro de corte, eu queria que você não se distraísse agora, que isso é muito importante para você, essa definição. Vamos usar nesse equipamento e em todos os outros centrífugos. Essa é a centrífuga tubular. Vamos fazer um exercício aqui comigo. Olha, aonde eu tenho suspensão? O líquido sai aqui, né? Então, eu tenho suspensão nessa região aqui, né? Nessa coroa aqui. Imagina que isso é um cilindro, né? Então, tem uma coroa aqui. E essa coroa aqui tem uma área πr ao quadrado, que é o raio da centrífuga. E eu defini esse R0 aqui, que é onde o limite é onde eu tenho suspensão, né? Aqui sai o líquido. Então, a área dessa coroa aqui é πr ao quadrado menos R0 ao quadrado. Beleza. Agora eu vou definir aqui uma posição radial intermediária que eu vou chamar de R1. E o que vem a ser esse R1? É uma posição radial tal que divide essa área transversal aqui que eu falei, πr ao quadrado menos R0 ao quadrado, em duas outras de mesma área. O que isso significa? Significa isso que está aqui, ó. πr ao quadrado menos R1 ao quadrado é igual a πr1 ao quadrado menos R0 ao quadrado. Ficou claro o que significa R1? É uma pergunta. Alguém não entendeu? Vou fazer a pergunta de outro jeito. Professor, eu não entendi. Repete, por favor. Pierre ao quadrado, por favor. Repito. Quem perguntou? Aurélio. Aurélio. Vamos lá, Aurélio.
Isso mesmo, Aurélio. Se não entendeu, pergunta, tá? Não passa para frente sem entender, não. Vamos lá, Aurélio. Você entendeu aqui a área transversal de escoamento, não entendeu? πr ao quadrado menos πr0 ao quadrado, certo? Certo? Certo, certo. Beleza, então essa é a área dessa coroa aqui. Eu vou localizar uma posição radial aqui que divide essa área em duas áreas iguais. Duas áreas de igual área. Beleza? Beleza. Essa posição radial eu vou chamar de R1. Então, se divide em duas áreas de mesma área, então πr ao quadrado menos R1 ao quadrado, que é isso aqui, ó, é igual πr1 ao quadrado menos R0 ao quadrado, que é isso aqui. Ou seja, essa área aqui, essa coroa, é igual à área dessa coroa aqui. Faz sentido o que eu falei? Faz. Entendi. Beleza. Legal. E agora, então, sabendo disso, o que significa R1, eu posso relacionar R1 com as variáveis geométricas, que seria R e R0, né? Com essa igualdade aqui, eu tenho R1 em função de R e R0. Beleza? Então, conhecido R e R0, eu sei quem é o meu R1. Beleza? Beleza. Tá claro até aqui? Então, agora vamos fazer algumas hipóteses. A primeira hipótese é que prevalece o regime de Stokes na movimentação das partículas. Eu pergunto para vocês, isso é razoável para a centrífuga? Estou fazendo uma pergunta. Essa hipótese é razoável? Você acha que ela vai acontecer praticamente sempre? Hipótese A aqui? Sim. Quem respondeu sim, responde por quê? As partículas são pequenas? As partículas são pequenas. Eu não vou usar centrífuga para partícula grande. Para partícula grande, eu vou usar a câmara de separação gravitacional. Quando eu uso centrífuga, eu uso partículas muito pequenas. Se elas são muito pequenas, o dp dela é pequeno. Se o dp dela é pequeno, o vt, a velocidade terminal dela é pequena. Se o dp e o vt são pequenos, o Reynolds é pequeno. Portanto, regime de Stokes. Então, o centrífugo opera no regime de Stokes. Então, essa hipótese aqui vai acontecer sempre. Outra hipótese aqui, ó. Eu alimento uma suspensão aqui. Se eu alimento a suspensão, eu vou alimentar essa suspensão numa concentração homogênea, uniforme. Então, na entrada, em Z igual a zero, olha o que é Z. Ó. Z igual a zero é a alimentação. Na entrada, as partículas estão igualmente espalhadas ao longo da coroa da área transversal aqui. Ó. Isso em quando? Na entrada, em Z igual a zero. Então, as partículas estão igualmente espalhadas, porque a concentração é uniforme. Beleza? Então, vamos pegar essas duas hipóteses e vamos olhar aqui para mim. Você viu o que aconteceu? Essa partícula, o que aconteceu com ela? Ela estava em R1, né? E ela bateu aonde? Na quina. Certo? Certo? Então, imagina que, hipoteticamente, existe essa partícula, que, estando em R1, bate na quina. Bom, elas estão na alimentação igualmente espalhadas. Se estão igualmente espalhadas, metade das partículas que têm o mesmo tamanho dela vão estar nessa região e metade vão estar nessa região. Se eu chamar de eficiência de coleta é a percentagem dessas partículas que vão ser coletadas, essa partícula, vou chamar ela de D estrela, tá? Partícula de diâmetro de corte, que estando em R1, bate na quina. Quantos por cento dessas partículas serão coletadas? Essa partícula hipotética. É uma pergunta. Um de cada vez. Vou repetir a explicação e vou repetir a pergunta. Olha, essa partícula, que eu chamei de partícula D estrela, é uma partícula hipotética, de tal forma que, se ela estiver em R1 é aquela posição que divide a coroa em duas áreas iguais, portanto, se está igualmente espalhada
na alimentação, metade dessas partículas vão estar do lado de cá, e a outra metade vão estar do lado de cá, e a que estiver em R1 vai bater na quina. Quantos por cento dessas partículas serão coletadas nessa centrífuga, operando dessa forma? 50%? 50%. Quais são esses 50%? Os 50% que estão do lado de cá. Né? Porque se ela está do lado de cá, se a que estava em R1 bateu na quina, a que estava do lado de cá vai bater antes da quina. Vai bater nessa região e vai ser coletada. E as que estão nessa região aqui vão ser arrastadas pelo líquido. Aí você pergunta, professor, mas a centrífuga opera com coeficiente de 50%? Não, não opera com coeficiente de 50%. Isso é um parâmetro hipotético. É uma partícula hipotética, que ela não vai nem existir na distribuição de tamanho, porque ela é tão menor que as suas, que ela nem vai existir. Mas se ela existisse, aconteceria isso. Ela estando na quina, bateria na quina. Ela estando em R1, bateria na quina. E 50% delas seriam coletadas. E 50% delas seriam arrastadas. Esse é um parâmetro de projeto. Vocês vão ver daqui a pouquinho. E olha, ele vai definir a eficiência de separação das minhas partículas. Se as minhas partículas forem maior do que o tamanho dessa partícula hipotética, que eu vou te mostrar como calcular o tamanho dela, se as minhas partículas que eu estou alimentando aqui for maiores que ela, a eficiência de coleta vai ser maior que 50%. Se as minhas partículas forem menores que ela, a eficiência de coleta das minhas partículas vão ser menor que 50%. Faz sentido o que eu falei? Faz. Ok, então é um parâmetro que vai definir a eficiência de separação do equipamento. Ok. Então vamos conversar sobre esse parâmetro, que é um parâmetro de projeto, e como que ele vai definir o projeto. Agora vamos pegar um pouquinho do que a gente conversou da outra vez. Beleza. Vamos calcular o tempo necessário para que essa partícula hipotética, que eu chamei de D estrela, percorra a distância L na horizontal. Mesmo raciocínio que a gente usou lá na câmara. Tempo que essa partícula leva a bater na quina, ela vai percorrer a distância L na horizontal. Então, tempo é distância sobre velocidade. Mas o componente de velocidade da partícula horizontal é a própria velocidade do fluido. Então, tempo é L sobre U. Mas quem é a velocidade do fluido? É a vazão sobre a área. Qual área? A área transversal. Quem é a área transversal? πr ao quadrado menos r0 ao quadrado. Então, achei o tempo que ela leva a percorrer a distância L axial. Agora, eu vou calcular também o tempo que ela leva para percorrer a distância radial de R1, saindo daqui, até R, batendo na quina. Esse tempo nós já calculamos. Lembra que eu falei para vocês assim, pessoal, vamos fazer um exercício, guarda ele aí, que eu vou precisar dele quando eu estiver falando de centrífuga. Então, olha só. Lembra desse exercício aqui, ó? Calcular o tempo necessário para a partícula de diâmetro 3, velocidade difícil de log da posição R0 para R1. Lembra disso? Então. Ok, esse tempo nós já calculamos no regime de Stokes e regime de Newton. Eu pedi para vocês fazerem para casa. O nosso caso é regime de Stokes. Então, esse é o resultado. Esse é o tempo. Vamos pegar esse tempo e vamos substituir dp por diâmetro de corte, né, que essa é a nossa partícula, e de R0 para R1 para R. Né? Aqui, ó, peguei aquele resultado lá, tá aqui, e substituí dp por diâmetro de corte, e de R0 para R1, de R1 para R. Então, ficaria log de R sobre R1. Beleza? Esse resultado a gente já tem. Agora, quem é R?
R é o raio da centrífuga. Quem é R1? É a posição que divide essa coroa em duas outras de mesma área. E eu sei que R1 é função de R e de R0. Eu vou usar aquela propriedade que eu conheço, de expandir um logaritmo em série de Taylor, vou truncar. E encontrei que log de R sobre R1 é igual a isso aqui, ó. Sabendo que R1, né, eu sei a relação dele com R e R0. Então, uso série, uso a relação de R1 com R e R0, chego nesse termo aqui. Se você quiser depois brincar em casa e chegar, fica à vontade. Então, substituir log de R sobre R1 por essa relação que só tem R e R0, que são parâmetros geométricos da centrífuga. Vou substituir isso aqui, aqui. E eu pergunto para vocês, vamos chamar esse tempo aqui de T1 e esse tempo aqui de T2. Qual a relação entre T1 e T2? É uma pergunta. Qual a relação entre T1 e T2? Vocês estão me ouvindo? Tá escutando sim, professor. Então, vou repetir a pergunta. Olha, qual a relação entre T1 e T2? Quem é o T1? É o tempo que a partícula, digamos, de corte leva a percorrer a distância L axial. Sai daqui e bate na quina. E o T2? É o tempo que essa mesma partícula percorre a distância radial de R1 até R. Sai daqui e bate na quina. Qual a relação entre esses tempos? T1 igual a T2, então. T1 igual a T2. Por quê? Porque quando ela bate na quina, ela percorreu ao mesmo tempo a distância L axial e a distância radial de R1 até R. Então, T1 igual a T2. Eu posso igualar esses dois tempos. Igualo esse tempo com esse tempo e substituindo isso aqui por isso aqui. Vou fazer isso. Igualei os dois tempos. Substituí o logaritmo por isso aqui. Cortei esse termo aqui que é igual nos dois. E explicitei o diâmetro de corte. Olha só que legal. Cheguei numa equação para o diâmetro de corte. De novo, quem é o diâmetro de corte? Qual a definição de diâmetro de corte? É o diâmetro da partícula que é coletada com eficiência de 50%. Partículas maiores que ela serão coletadas com eficiência maior que 50%. Partículas menores que ela serão coletadas com eficiência menor que 50%. É um parâmetro de projeto do equipamento. Vou fazer uma pergunta para vocês e gostaria de uma resposta. Pode arriscar, mas eu quero resposta. Eu não queria que vocês ficassem mudos do outro lado, não, porque isso qual é a palavra que eu vou usar para... Isso é desestimulante. Tá? O silêncio de vocês, a palavra mais correta. Vou fazer uma pergunta, eu gostaria de uma resposta. Mesmo que você arrisque. Você entendeu o que é o diâmetro de corte? O que eu dei estrela? Você entendeu que ele é um parâmetro de projeto, que ele está relacionado intrinsecamente com a eficiência de separação desse equipamento. Você acha que para uma centrífuga ter uma eficiência alta, esse parâmetro de diâmetro de corte tem que ser pequeno ou grande? Perguntei. Para uma centrífuga ter eficiência alta, o diâmetro de corte tem que ser pequeno ou grande? Espera aí que eu estou pensando. Pensa, pode pensar. Tem que ser pequeno, não? Quanto Pequeno. menor... Quem respondeu? Aurélio. Aurélio. Aurélio está certo. Alguém não concorda com Aurélio? Porque ele tem que ser pequeno? Por que você acha que ele tem que ser pequeno, Aurélio? Porque aí as partículas serão menores que vão ficar aí, no caso, certo? Que igual você falou, as partículas maiores... Peraí. Como é que eu posso explicar? Peraí, deixa eu pensar. Como é que eu posso explicar isso? Pode pensar. Se alguém mais quiser falar, fica à vontade. Eu quero interagir com vocês. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse parâmetro, cara,
Ele é muito importante. A gente vai usar ele para caramba. O entendimento do conceito dele é fundamental para esse equipamento e para outros que virão. Alguém mais quer ajudar o Aurélio aí na resposta? Por que ele tem que ser pequeno? Ele tem que ser pequeno. O Aurélio tem razão. Professor, Oi. é a Jéssica. Jéssica. Entendi assim, que se a partícula for pequena e todos que forem maiores tiverem uma eficiência maior, então é por isso. Isso. Isso mesmo, Jéssica. Ou seja, se o D estrela for pequeno, a chance de eu ter partículas maiores que ele é maior do que se ele fosse grande. Né? Então, a chance das minhas partículas que estão entrando aqui ser maior do que ele, se ele for muito pequeno, é maior. E as partículas maiores que eles terão eficiência maior que 50%, que é o que eu quero. Então, para esse equipamento ter uma alta eficiência, o ideal é que esse D estrela fosse o menor possível. Ficou claro? Alguém não entendeu? Se não entendeu, pode perguntar que eu repito. O silêncio está me dizendo que todo mundo entendeu. E tem alguns que estão tímidos, não estão falando. Eu espero que sejam poucos. Vou repetir. O diâmetro de corte, o D estrela, deve ser o menor possível para que eu tenha a chance de que as minhas partículas que estão entrando aqui sejam maiores do que ele e que se as partículas que estão entrando for maior do que eles, vão ter eficiência maior do que 50%, que é o que eu quero. Isso posto, eu cheguei nessa equação para o diâmetro de corte. Vamos ver se faz sentido fisicamente. Ó. Ele tem que ser pequeno. Para ele ser pequeno, olha, isso aqui é a vazão que está entrando. Quanto menor a vazão, melhor. Faz sentido? Se a vazão for menor, a velocidade de subida aqui vai ser menor. Né? Se a velocidade de subida vai ser menor, ele tem mais chance de ser coletado. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Para ele ser pequeno, a viscosidade tem que ser pequena. Quanto menor a viscosidade, maior a eficiência de separação. Faz sentido? Faz sentido. Se a viscosidade é menor, menor a resistência que o fluido exerce sobre a partícula. Faz sentido. Então, isso aqui tem que ser pequeno. Agora, o denominador tem que ser grande. Vamos lá. ρS menos ρ. Quanto maior a diferença da densidade das partículas para o fluido, maior a eficiência de separação. Faz sentido? Faz. Faz. Quanto maior o comprimento dessa centrífuga aqui, menor é o diâmetro de corte, maior a eficiência. Faz sentido? Se essa centrífuga é grande, mais chance eu tenho que as partículas serem coletadas. Faz sentido? Faz também. Faz também. Velocidade angular. Quanto maior a velocidade angular, significa o quê? Quanto maior a velocidade angular, significa o quê? Maior quem? Maior a intensidade do campo centrífugo. Maior o BR. Se maior a intensidade do campo centrífugo, mais chance eu tenho da partícula ser coletada. Faz sentido? Também. Quanto maior for o diâmetro da centrífuga, menor vai ser o diâmetro de corte, maior a eficiência. Faz sentido? Faz sentido. Quanto maior for a centrífuga, mais chance de eu ter das partículas serem coletadas. Então, veja, olha que legal. Eu defini um parâmetro de projeto, relacionei ele com a geometria da centrífuga, com as dimensões da centrífuga e com as condições operacionais, ó, condição operacional Q, quantidade do fluido que está entrando aqui, velocidade angular, tá vendo? Com as propriedades das partículas que eu estou separando. Olha que legal. Então, com essas informações, eu consigo calcular o diâmetro de corte. E se eu quero que ele seja o menor possível, eu posso manipular essas variáveis aqui, o tanto quanto for possível, para diminuir o diâmetro de corte, portanto, para aumentar a eficiência de separação. Ficou claro, gente? Beleza, tranquilo. Legal, ótimo. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou explicitar aqui essa vazão, nessa relação do diâmetro de corte aqui. Tá bom? Ó, essa é a expressão do diâmetro de corte, isso aqui a gente já conversou, né? O que eu faço para o diâmetro de corte ser pequeno, já falamos sobre isso. Agora eu vou explicitar a vazão aqui na equação do diâmetro de corte. E vou separar em dois termos. Um termo que é
específico da centrífuga e da condição operacional dela. Então, olha só, o que ficou do lado de cá? Ó? Comprimento da centrífuga, raio da centrífuga, velocidade angular da centrífuga. Beleza? Eu multipliquei e dividi por 2G, tá vendo? Ó. Por que eu fiz isso? Você vai entender daqui a pouquinho. E o que sobrou do outro lado? Sobrou esse negócio aqui. Agora, olha com atenção para esse negócio aqui. Isso aqui é tudo da centrífuga. Olha para isso que sobrou do outro lado aqui e vê se você lembra disso de algum lugar. Isso te é familiar, essa equação aqui, ó, K1G com S menos Rho, D estrela, D ao quadrado sobre 18.000. Isso aqui te é familiar? É a região de Stokes, a velocidade terminal da região de Stokes. Exatamente. Quem respondeu? É a Milena. Milena. Exatamente, Milena. Você está com a memória boa. Exatamente isso. Isso aqui é a velocidade terminal da partícula escoando no regime de Stokes. Eu pergunto para vocês, em que regime que opera uma centrífuga? Stokes. Já concordamos sobre isso, não já? Não já? Sim, é isso mesmo. Então eu posso dizer que isso, eu posso colocar essa equação da vazão aqui, olha, como 2 vezes a velocidade terminal. Velocidade terminal de quem, Milena? De quem? De qualquer partícula? Não, da partícula de diâmetro de corte, da estrela. Aquela que está relacionada com a eficiência. Certo? Portanto, essa velocidade terminal aqui está relacionada com a eficiência. Acompanhe comigo o raciocínio. Você concordou comigo que o diâmetro de corte deve ser o menor possível. Portanto, o VT do diâmetro de corte também deve ser o menor possível, certo? Uma está relacionada à outra, certo, pessoal? Beleza. O que sobrou, que está relacionado com a centrífuga, eu vou chamar de sigma. E esse aqui é o sigma da centrífuga tubular, dessa mais simplesinha, que fica fácil, geometricamente, de eu entender mais facilmente e chegar nessa equação de projeto aqui. Ó. Então, vamos olhar para essa equação de novo. Vazão, ou capacidade de operação da centrífuga, é 2 vezes a velocidade terminal da partícula de diâmetro de corte, vezes o sigma. E o sigma para tubular vale isso aqui. Nota, essa equação aqui vale para qualquer centrífuga, não só para tubular. Qualquer centrífuga. Se você fizer para disco, para transporte helicoidal, você vai chegar na mesma relação. O que vai ser diferente, sabe o que vai ser? O sigma. Sigma. O sigma é diferente, porque a geometria é diferente. Mas a equação é a mesma. Então, essa equação vale para qualquer centrífuga. O que você vai usar é a centrífuga do tipo, o sigma do tipo de centrífuga que você está trabalhando. Se você está trabalhando com a tubular, o sigma é esse aqui. Se você quer ver o sigma para as outras centrífugas, vai lá no PR, naquela página que eu disse para vocês, que vocês vão encontrar o sigma para as outras centrífugas. Mas essa equação aqui é geral. Todas as centrífugas trabalham em Stokes? Todas as centrífugas trabalham em Stokes. Porque centrífugas é para coletar partículas muito pequenas. Muito pequenas. Não vale a pena você usar centrífuga para coletar partícula grande. Custo-benefício não... Você pode até usar, mas... Entendi. Não vale a pena. É equipamento caro, de manutenção cara. Ok. Então vamos pegar essa equação de projeto aqui. Olha comigo. Eu vou dividir o Q pelo sigma. Tá bom? Q sobre sigma vai dar igual a quê? 2VT. 2VT. Uhum. Ok, guarda isso aí. Q sobre sigma é igual a 2VT. Agora, esse sigma, eu posso fazer uma relação dele com aquela área lá das câmaras de separação gravitacional, BL. Lembra que eu cheguei nessa expressão para a câmara de separação gravitacional? Q é igual a VT-BL. Esse VT, o que? Velocidade terminal da partícula de diâmetro crítico, aquela que bate na quina lá da câmara também. Olha só, capacidade, área, a velocidade terminal de uma partícula de projeto que bate na quina. Viu a relação entre as duas coisas?
Porque esse sigma tem unidade de área. Se você, né, vazão não é velocidade vezes área, então sigma tem velocidade de área. Então eu posso fazer uma relação do sigma da centrífuga com BL lá da câmara de separação gravitacional. Por quê? Q sobre sigma não é igual ao VT? 2VT? É isso. E o VT não está relacionado à partícula de projeto, no caso da centrífuga, o diâmetro de corte? E a partícula de projeto não está relacionada com eficiência? Então, olha só, sigma seria proporcional à área que uma câmara de separação gravitacional deveria ter para trabalhar com a mesma vazão e ter uma eficiência equivalente à centrífuga. Ou seja, eu estou relacionando esses dois parâmetros, um da câmara gravitacional, o outro da centrífuga. Essa é a primeira nota. Daqui a pouquinho eu vou fazer um exercício que eu vou usar isso que eu acabei de falar para vocês aqui, vocês vão ficar assustados com o resultado. Mas vamos continuar. Você concordou comigo que Q sobre sigma é igual a 2VT. Imagina que eu tenho uma centrífuga pequenininha e uma centrífuga grandona. Tá? De tal forma que eu igualo o Q sobre sigma da centrífuga pequenininha com o Q sobre sigma da centrífuga grandona. Então, se a centrífuga é pequenininha, o sigma vai ser pequenininho. Portanto, o Q vai ser pequenininho também. Porque na centrífuga grandona, o sigma é grandão. Olha para o sigma aqui, ó, tá vendo? Função do tamanho da centrífuga. O sigma vai ser grandão. Se o sigma vai ser grandão, o Q vai ser grandão. Mas o Q sobre sigma das duas é igual. Quando eu faço isso, eu estou igualando no fundo quem? Quando eu igualo Q sobre sigma da centrífuga pequena com Q sobre sigma da centrífuga grande, no fundo eu estou igualando quem? VT? O VT. É a velocidade terminal. E a velocidade terminal de quem? Da partícula crítica, não. Diâmetro de corte, da estrela. Da diâmetro de corte, isso. Partícula do diâmetro. Beleza. Que está diretamente relacionada com o quê? Eficiência de separação. Eficiência. Então, se eu igualo o VT, eu estou igualando quem? Se os dois VT são iguais, os dois diâmetros de corte são iguais. Concorda? Concorda? Então, eu tô pensando aqui. Se os dois VT são iguais, os dois diâmetros de corte são iguais. Concorda? Certo. Se os dois diâmetros de corte são iguais, as duas eficiências são iguais. Concorda? Certo. Ok. Então, quando eu faço isso, eu estou igualando o quê da centrífuga pequena com a centrífuga grande? Você está igualando o diâmetro de corte das duas. Consequentemente, quem? A quantidade, a eficiência A eficiência. e o desempenho. Eficiência e desempenho. Mas uma dúvida, Marquinhos. Quando você faz isso aí, igual eu estava refletindo agora na parte de custo-benefício. Porque se você tem uma centrífuga grande e as duas estão trabalhando do mesmo jeito, pensando em energia, a grande não consumiria mais energia? Sim. Por que eu estou falando isso? Quem está perguntando? Aurélio. Aurélio. Por que eu estou falando isso, Aurélio? É porque é assim que você projeta a centrífuga. Sabe como você projeta a centrífuga? Vamos supor que você é um engenheiro de uma indústria. Você precisa de uma centrífuga grande. Você vai gastar energia? Vai. Mas por que você precisa de uma centrífuga grande? Porque o seu Q é grande. Ela vai operar com a vazão grande. Ela precisa de capacidade. É uma necessidade sua do processo. Sabe? Só como é que você projeta essa centrífuga grande? Você vai para o laboratório e usa uma centrífuga pequena. É assim que as empresas de projeto fazem. Então, as empresas de projeto de centrífuga fazem o seguinte. Ó. Então, tem uma necessidade de uma indústria X qualquer.
Então, a indústria X fala assim, olha, eu preciso de uma centrífuga para separar as partículas, dar as características da partícula, as propriedades do fluido. E a minha vazão de operação é tanto. Aí, o que ela faz? Ela vai para o laboratório, o engenheiro de projeto, pega uma centrífuga pequenininha que ele tem lá, beleza? E o cara fala, eu preciso de eficiência de 99%. Beleza? Beleza. Então, ela vai para o laboratório, pega a centrífuga pequenininha que ela tem lá, então, se ela tem a centrífuga pequenininha, ela tem um sigma, certo? Certo. Descobre qual a vazão que vai operar com aquela centrífuga pequenininha para ter uma eficiência de 99, perto de 100%. Beleza? Então, ela descobriu quem? O VT. Uhum. Descobriu quem? O diâmetro de corte. Da pequenininha. Certo? Certo. Aí, ela tem lá as centrífugas à venda dela, da indústria. Os modelos comerciais. Você não vai fazer uma sob encomenda. Você tem modelos comerciais prontos. Então, ela vai ver dos modelos comerciais que ela tem, qual é o modelo comercial que, com a vazão que a indústria lá precisa trabalhar, que vai dar o mesmo VT. Ficou claro? Ficou. Portanto, Entendi. vai dar a mesma eficiência. Então, é assim que você projeta. A maioria dos equipamentos de separação que a gente vai ver aqui, ele é projetado baseado em regras de scale-up, de aumento de escala. Você pega um equipamento pequeno, opera com ele em condições, otimiza a condição operacional, e a partir do conhecimento do equipamento pequenininho, de bancada, você vai projetar um industrial. Centrífuga desse jeito que é projetado. Com esse conceito aqui. Scale-up de centrífugas. Qualquer empresa de projeto vai trabalhar desse jeito. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Pode seguir. Beleza. Vamos fazer um exercício, então. Seja a clarificação de uma suspensão de argila em água numa centrífuga tubular. Ensaios em a unidade de bancada, ou seja, nós estamos falando de uma empresa de projeto, tá? Mostram que um produto clarificado satisfatório pode ser obtido na capacidade de 8 centímetros cúbicos por segundo. Ou seja, ele pegou uma centrífuga pequenininha que ele tinha lá e descobriu que para ter eficiência que a empresa queria, perto de 100%, a vazão que ele precisa operar com aquela centrífuga pequenininha é de 8 centímetros cúbicos por segundo. Aí a pergunta é, qual a capacidade de uma centrífuga tubular industrial para operar com a mesma suspensão? Então, ele pegou lá um modelo comercial que ele tinha, de centrífuga industrial, tem essas dimensões. Esse aqui são as dimensões da centrífuga de bancada e respectivas condições operacionais. Essa aqui é a densidade das partículas que ele vai operar. Beleza? Ele quer saber qual a vazão, qual Q2, um piloto, 2 industrial. Um pequeno, 2 grande. Um piloto, bancada, 2 industrial. Qual o valor de Q2? Qual o valor da vazão que a centrífuga grande vai operar para ter a mesma eficiência? Essa é a pergunta. Então, para responder isso, olha, a solução dessa equaçãozinha simples aqui, ó, Q2 vai ser sigma 2 sobre sigma 1 vezes Q1. Q1 eu já tenho. Eu tenho os dados das duas centrífugas, então acho sigma 1 e sigma 2, então acho Q2. Simplesinho. Então, sigma 1, de novo, vou fazer aqui devagar para você não errar a unidade. Muita gente erra a unidade. Sigma, centrífuga tubular. Aqui a relação do sigma, para as duas, né? Vamos pegar os dados da piloto. Pi, comprimento 20 centímetros, tudo no CGS. Raio, 2,2 está no CGS ao quadrado. R0, 1,1 está no CGS ao quadrado. Velocidade angular ao quadrado. Então, como é que eu transformo isso para CGS? Radiano por segundo. Multiplico por 2π
20.000 RPM, dividido por 60, fica radianos por segundo, ao quadrado. Dividido por 2G, G no CGS, 980. Portanto, achei esse valor para sigma 1. Faço a mesma coisa para sigma 2. Achei esse valor. Q2 é Q1, sigma 2 sobre sigma 1. Então, está aqui a vazão que ela pode operar para ter a eficiência desejada. A centrífuga industrial pode operar com 2.319 litros por hora ou 644 centímetros cúbicos por segundo, que vai ter a eficiência que é recomendada para o processo. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Joia. Agora, para terminar a centrífuga, presta atenção no negócio interessante aqui que eu falei para vocês agora há pouco. Quando eu falei do sigma aqui, eu falei que o sigma é proporcional à área de uma câmara de separação gravitacional para fazer o mesmo serviço. O que significa o mesmo serviço? Operar com a mesma capacidade, a mesma vazão e ter a mesma eficiência. Olha quanto que deu o sigma da centrífuga industrial aqui, 1,78 vezes 10 oitava centímetro quadrado. Isso, esquece esse 1,78. Vamos trabalhar só com a ordem de grandeza aqui, 10 oitava centímetro quadrado. 10 oitava centímetro quadrado é 10 a quarta metro quadrado. Então, sabe quanto que teria que ter uma câmara de separação gravitacional para fazer esse mesmo serviço? Que serviço? Trabalhar com essa vazão aqui, 2.319 litros por hora, e ter a eficiência, a mesma eficiência. Sabe qual a área que essa câmara deveria ter? 10 a quarta metros quadrados. Você sabe quanto que é 10 a quarta metros quadrados? É 1 hectare. É uma área de 100 por 100. Só para você ter uma ideia, é uma Tubal-Vilela. Uma praça Tubal-Vilela. Ou seja, você teria que ter uma câmara de separação gravitacional do tamanho da praça Tubal-Vilela para fazer o serviço que uma centrífuga de 76 centímetros faz. Por que isso? Por causa disso. Por causa disso. Claro? Claro, gente? Sim, tranquilo. E você viu por que não é prático você usar a câmara de separação gravitacional para coletar partículas muito pequenininhas? Elas são simples, elas são baratas, elas não dão manutenção, mas fica impraticável, o tamanho dela fica impraticável, dependendo se a partícula for muito fina. Para separar a partícula muito fina. Vai precisar de uma coisa gigantesca que não é prática. E não é nem possível de ser instalada na sua indústria. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Por enquanto, não. Tranquilo? Ok. Eu vou fazer o seguinte. Com isso eu terminei centrífuga. O próximo assunto é ciclones e hidrociclones. E eu não gostaria de quebrá-lo. O início de ciclones e hidrociclones são coisas muito conectadas. Eu queria tentar a aula introdutória de ciclones e hidrociclones dar todas no mesmo dia. Então, se você me permitir, eu vou interromper a aula agora. Eu vou aqui parar a gravação. E na sexta-feira a gente já começa ciclones e hidrociclones do início. Alguma dúvida sobre centrífuga e hidrociclone? Desculpa, centrífuga que a gente viu hoje. Tá claro? Ficou entendido? Então, pessoal, eu vou parar a gravação agora.